Que alegria estarmos aqui, queridos. Que alegria nos reunirmos no último domingo do ano para poder ouvir o que Deus tem para nos dizer, para poder louvar e agradecer ao Senhor por tantas bênçãos e maravilhas que Ele tem derramado sobre nossa vida, nossa casa e tanto que Ele tem feito por nós. E continuando numa reflexão tão profunda e tão bonita no livro do profeta Isaías. Eu quero convidar você a abrir comigo em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Durante todo esse mês de dezembro, nós voltamos os nossos olhos para o profeta Isaías, aprendendo dele o que ele nos ensina tanto sobre a manifestação da justiça e a manifestação da esperança do Senhor na nossa vida. A mensagem do profeta é uma mensagem linda, que nos mostra um Deus justo, um Deus que é santo, e porque é santo é justo, porque é justo é santo. E um Deus que não deixa de ser misericordioso, gracioso, dando para o nosso coração a esperança que nós, seres humanos, precisamos para viver diante da sua justiça e da sua santidade. Isaías fala sobre isso do começo ao fim. Ele mistura a justiça de Deus para um povo rebelde, surdo, cego, como ele mesmo chama, com a esperança do que Deus está fazendo na nossa vida. Foi escrita há tantos anos atrás, mas como a própria palavra do Senhor diz, ela é viva e eficaz a falar ao nosso coração hoje ainda por essa manhã. E eu queria convidar você a deixar de lado qualquer distração para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para você hoje, nesse último domingo do ano. Mas antes de começarmos, eu queria falar sobre um sentimento estranho que sonda no nosso coração às vezes: o medo. Mas, pastor, não é um dia para falar de medo. Nós estamos terminando o ano, mas é inevitável sentirmos isso. É inevitável entender ou perceber que esse sentimento existe aqui dentro. Às vezes nós acordamos assim. Às vezes nós dormimos assim. Às vezes nós não dormimos por causa do medo. O medo é um sentimento estranho, não é não, gente? É um sentimento esquisito. Parece que é difícil de ler o que ele está fazendo no nosso coração. O coração acelera, a gente sente palpitação, algumas pessoas suam frio, a gente sente uma inquietação, a gente não consegue ficar parado no lugar, tremores, a gente levanta, a gente senta, pega o celular, solta o celular. Quando você está com medo, parece que você perde até um pouco do controle do seu corpo, daquilo que está ao seu redor. O medo faz algo com a gente muito esquisito, não é? Quando você está diante do perigo, quando você está diante da incerteza. Você já se perguntou, por que eu sinto medo, afinal de contas? O medo, ao mesmo tempo que funciona como uma defesa, naturalmente, biologicamente, o medo é uma defesa. Ele te protege de perigos. Você não pula de um grande precipício porque você tem medo, esse sentimento te paralisa, ele te impede de fazer algumas coisas. O medo, biologicamente, serve para te proteger. O medo te faz entrar num sistema de fuga do perigo, das ameaças. Biologicamente, ele foi colocado no nosso coração para a proteção de cada um de nós, mas o medo também é algo estranho na nossa mente. Você já viveu aqueles dias, você olha para frente, você não sabe o que vai acontecer e como que você fica? Às vezes a gente chama medo de ansiedade. Sabia disso? Na verdade, a gente fala, nossa, eu estou ansioso, eu estou numa crise de ansiedade, eu estou ansioso. Mas o que você está sentindo é medo. É medo porque você não sabe o que vem amanhã. É medo porque você não sabe se você vai perder dinheiro com esse investimento que você fez.
É medo porque você não sabe se vai dar certo o projeto que você entrou agora na empresa. É medo porque você não sabe se o seu filho vai bem para a escola e volta bem da escola. É medo porque você tem aquele pavor de acontecer alguma violência ou alguma coisa com o filho quando ele está fora de casa. É medo porque o incerto está diante de você. É incerto, é escuro. Você não enxerga, você não sabe, e isso traz um pânico no seu coração, traz um descontrole emocional. Pesquisas foram feitas no Brasil e os brasileiros apontam alguns medos que têm. Por exemplo, medo de desigualdade social e pobreza. Como no nosso país existe uma grande desigualdade social e uma pobreza crescente, existem muitas pessoas que nessa pesquisa falou, eu tenho medo disso. Medo de entrar para essa estatística, medo do que isso pode causar na nossa vida, medo do que as pessoas estão sofrendo com tudo isso. Eles falaram também sobre medo de doenças graves. Como eu já escutei isso, gente? Sabe aquele medo assim? Nossa, eu tenho medo de cair na cama. Já escutou isso? Medo de ficar dependente de alguém, medo de dar trabalho, medo de ter que alguém me cuidar. Sei lá, eu não consegui me movimentar, eu não consegui falar mais, eu não consegui enxergar mais. E esse negócio toma conta da nossa vida. Medo de que isso venha sobre mim ou que venha sobre um dos meus. Ninguém quer isso. Só que como é incerto, isso traz medo. Medo de perder a vida. Muita gente olha para a condição de vida e fala, eu tenho medo de morrer. E a gente fala, mas por que a gente tem medo de morrer? Porque a morte é estranha para a gente. E a gente tem medo de morrer porque isso é incerto. A gente não sabe o que acontece quando nós fechamos os nossos olhos aqui, a não ser o que a palavra do Senhor nos revela, dizendo que fechamos os nossos olhos aqui e estaremos com o Senhor. Mas como que é isso, gente? Será que dói? Será que é instantâneo? Será que a gente fecha assim e abre e tem uma luz muito forte brilhando em cima da gente? Ninguém sabe. Isso dá medo. Por mais que você seja crente, sabe? Nessas horas não adianta ser muito crente, porque o medo vem, o incerto vem. E a gente sente essas coisas. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Medos de problemas financeiros. Se o Deus dessa era é dinheiro, é o dinheiro. Se o Deus deste mundo é o dinheiro, Jesus já disse isso sobre Mamon. Ele chamou essa entidade de Mamon. Por que as pessoas não falariam que têm medo de ter problemas financeiros? Mas isso também não pega só quem não tem Cristo, isso pega a gente também. Quando os boletos chegam, eu vi um meme na internet falando assim, se prepare, janeiro está chegando. Quando os boletos vêm, quando as contas se acumulam, quando nós pisamos na bola e gastamos mais do que a gente devia, pela má mordomia do que Deus tem nos dado. Quando você perde o emprego, o que a gente sente? Medo. Aquela famosa frase, o que eu vou fazer agora? E o incerto começa a vir sobre a sua vida. Quem não tem medo de violência? Quem não tem medo da falta de segurança? Quem não tem medo de sair na rua, ser assaltado, de alguém entrar em casa? A gente vê as notícias e fala, meu Deus, olha onde o mundo está indo. Pessoas agredindo idosos na rua, pessoas agredindo gente de bem que está andando, não está fazendo nada com ninguém. Quem não tem medo disso? Esses foram os top 5 dos medos dos brasileiros neste ano. O medo assolando a vida. Mas o medo que me chamou a atenção muito é esse medo de perder alguém. Mais que o medo da morte, é o medo de que alguém que nós amamos se vá e a saudade chega no nosso peito. Medo. Nós podemos até não entender o que isso significa para nós, mas nós não estamos imunes a isso. Nós podemos até não entender o que isso faz com o nosso coração, mas isso é uma realidade para o ser humano. Nós podemos falar assim, esse negócio vem no meu coração e é estranho, é assustador. Mas você vai acordar com medo um dia, querido. Se você não tiver com medo agora. Medo do ano de 2025.
medo das coisas que estão acontecendo. Medo é um sentimento real na nossa vida. E é tão real que ele não é novo. Isaías 43 é um texto escrito por um povo que estava com medo. Preso num cativeiro, numa cultura estranha, na Babilônia, um povo agora já adaptado, mas um povo que estava com medo do que vinha, do que poderia acontecer de pior. Já perdemos tanto, já aconteceu tanta coisa na nossa vida, já passamos por tantas coisas, e agora vem essa palavra para um povo totalmente apavorado diante da realidade de vida que eles tinham. Quando nós falamos de exílio, nós diminuímos o que está acontecendo aqui com esse povo. Se você puder imaginar um pouquinho o que seria esse exílio, é como se desse um toque de recolher para nós aqui de Itatiba, e todo mundo dessa cidade, sem ter tempo de pegar absolutamente nada da sua casa, fosse banido daqui e levado para um outro lugar. Estranho, com uma língua estranha, com uma cultura estranha. Você é proibido de entrar numa igreja como essa. Você não carrega a sua Bíblia. Você não tem casa, não tem onde comer, não tem onde plantar, não tem onde colher. Você vira escravo e vai servir a esse lugar estranho. Seus filhos foram arrancados de você. Sua família foi dispersa. Você não tem mais telefone para ligar para ninguém, nem WhatsApp para se comunicar, para saber se estão bem. Você não encontrou eles. No meio da confusão, eles foram para um lado, você para o outro. Os mais inteligentes foram levados para a corte. E agora você está onde? Você está no meio da plantação, fazendo aquilo que os capatazes mandam você fazer. Isso é o exílio. Mas esse exílio não dura uma semana, não dura um mês, 70 anos. 70 anos. Famílias se separaram e pais morreram sem rever os seus filhos. Famílias foram separadas e dispersas e filhos cresceram sem os seus pais. Imagina o desespero, gente. Consegue sentir a dor, o sofrimento, a falta de esperança, o medo que isso pode gerar no coração de quem passa por isso? É para esse povo que Deus escreve esse texto. Para um povo que está vivendo o fim desses 70 anos do exílio, em uma mensagem de esperança e consolo. Eu sei que as letras ficaram extremamente apagadas, mas olhem para mim que está tudo certo. Um povo que está desanimado espiritualmente e enfraquecido, porque tantos anos sofrendo com esse exílio que nunca acaba. Um povo culturalmente adaptado, mas um povo que, segundo o profeta Isaías, é cego e surdo sobre Deus. O desespero, o medo, a incerteza faz isso com o ser humano, sabia? Será que você já conviveu com alguém que passa por algum problema terrível na sua vida e começa a questionar a Deus e diz: não quero saber de Deus mais não, não quero saber desse negócio de igreja não, não quero saber desse negócio de ter fé, de crer, porque minha vida parece que está ladeira abaixo, de mal a pior, e parece que Deus não está olhando para mim, Deus não está nem aí comigo, e esse povo estava assim, esse povo pensava assim, ele estava com esses questionamentos no coração. Mas é diante disso que Isaías levanta uma figura, que vocês vão ver se vocês lerem esse texto na sua casa, a figura de um servo do Senhor. Isso começa em Isaías 42, se você voltar uma página da tua Bíblia. E no versículo 1 desse texto diz assim, preste atenção: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. O povo começou a ouvir algo assim, e talvez começou a se questionar: quem é esse servo? Quem é essa figura? Quem será este? O meu servo, o servo do Senhor, que é sustentado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, em quem Deus tem prazer, que Deus vai colocar o Espírito, que trará justiça às nações. Naquele momento, tudo isso ficou muito confuso, muito nebuloso. Hoje nós sabemos que a grande consumação dessa promessa fez em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro servo que fez tudo isso que Deus prometeu para aquele povo, mas aquele povo não entendeu isso naquela hora. Tanto é que o capítulo 42 termina assim: preste atenção, meu povo.
Quem entregou Jacó para se tornar despojo e Israel aos seus saqueadores? Não foi o Senhor? Contra quem temos pecado? Porque eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele os envolveu em chamas, mas nada aprenderam. Isso os consumiu e mesmo assim não o levaram a sério. O servo do Senhor era o povo do Senhor. O servo do Senhor foi o povo que o Senhor levantou, comprou, regenerou, o povo que o Senhor resgatou, o povo que o Senhor tirou ali das mãos de Faraó, o povo que o Senhor levou e conduziu pelo deserto, o povo que atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, chegou na terra prometida, mas o povo que mesmo assim, diante de tantas coisas que Deus fez, rejeitou o Senhor e foi cego e surdo para com o Deus deles. Nós, o povo de Israel foi chamado como servo, mas o povo de Israel não foi o servo que Deus projetou e planejou. A esperança vai embora. E você pergunta, e agora, pastor? E agora, o que vai acontecer com esse povo? O que o profeta vai gritar para eles diante do medo, da incerteza, do que está vindo por vir? Você imagina Deus, Criador dos céus e da terra, dizendo, mas esse povo não me levou a sério. Mas esse povo não me ouviu. Esse povo não me escutou. Esse povo não se rendeu, não se dobrou, não olhou para mim. Isso dá medo. Pelo menos deveria dar. Para aqueles que entendem a grandiosidade do Deus que nós estamos falando aqui. Mas o Deus justo é o Deus de graça. E essa é a boa notícia para a nossa vida. Porque quando você vira a página da sua Bíblia e vai para o capítulo 43, Deus fala, e Ele fala assim, mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Sabe de onde está vindo tudo isso? Da boca de Deus, que fez o povo dele, que chamou o povo dele, que fez você, que me fez, que conhece as emoções do nosso coração e que sabe quando nós temos medo. E sabe o que esse Deus diz? O que está escrito ali? Olha o versículo 1. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. O povo não ouviu, o povo se rebelou, o povo virou as costas, o povo pecou, o povo trocou o Senhor por falsos deuses, o povo entrou na cultura da Babilônia e se rendeu a ela. O povo antes disso já adorava deuses que não eram o Senhor, se rendendo a práticas imorais por todo Israel. O povo virou as costas, os ouvidos e os olhos para o Deus Criador, o Deus misericordioso. Mas esse Deus olha para esse povo rebelde e diz, não tenha medo. Sabe por quê? Porque você é meu. Você é meu, nada vai te tirar da minha mão. Você é meu, fui eu que te fiz. Você é meu, eu nunca vou desistir de você. Você é meu, e eu conduzo os teus caminhos, eu levo você para onde vai, eu perdoo os seus pecados, eu derramo graça, misericórdia, redenção e restauração sobre você. Você está com medo? É porque às vezes nós esquecemos aquele que nos criou e nos ama tanto, e o que Ele diz a nós. As incertezas vão chegar, mas Deus continua a dizer, não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque eu já resgatei vocês. Não tenha medo por quê? Porque eu chamei você pelo seu nome. É diferente a gente olhar para essa perspectiva, irmãos. Quando nós olhamos para Deus chamando um povo, parece que você é mais um na multidão, não é não? Não dá uma sensação de você sendo mais um na multidão? Eu enfiei no meio do bolo e fui. Não.
Deus não deixou ninguém passar despercebido no meio desse monte de gente. A Bíblia fala que Deus conhece você pelo nome. Deus chamou você pelo seu nome. Isso mostra uma relação de Deus com aqueles que amam de pessoalidade. É o Deus que conhece o seu coração. É o Deus que sabe das suas dores, do seu sofrimento e das suas lutas. É o Deus que conhece cada lágrima que escorre dos seus olhos. É o Deus que sabe dos seus desafios e grandes desafios. É o Deus que te conhece tanto que Ele diz: você é meu querido. Você é meu. Você pertence a mim. Eu criei você. Eu fiz você. Você é meu. Gente, isso deveria dar uma esperança gigante no nosso coração. Essa deveria ser a razão de deitarmos na cama e falarmos: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um qualquer jogado nesse mundo perdido, vagando sem direção. Eu tenho um nome que o Senhor me deu, eu tenho uma direção que o Senhor me coloca, eu tenho um senso de pertencimento a algo maior que eu mesmo, que o Senhor está fazendo. Você pertence ao Deus que te criou. Você pertence a Ele. E Ele continua dizendo, preste atenção, querido, você que veio porque Deus te trouxe aqui hoje. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Eu acho muito bonito esse versículo, porque ele me remete a algumas cenas importantes que esse povo viveu. E cenas que não foram tão longínquas, mas cenas até recentes. Quando eles passaram pelas águas, se não para aquele mar enorme que se abriu e eles passaram. E Deus estava com eles naquela travessia, quando eles foram libertos do Egito. Quando passou pelos rios, me lembro daquela cena chegando na terra prometida, quando o Rio Jordão também foi aberto e eles passam ali para chegar na terra que Deus tanto prometeu para eles, mas as águas não voltaram, as águas não os encobriram, eles passaram. Muita gente atravessou aquele rio naquele dia. Quando você passar pelo fogo, eu me lembro daqueles amigos, lembra? De nome esquisito, que foram jogados na fornalha de um rei furioso, e que de repente eram 3 e virou 4, e um quarto homem andava ali naquele lugar, e quando saíram, o rei se assusta. Os amigos de Daniel estavam intactos, não foram queimados, porque Jesus estava na fornalha ardente com eles. O profeta grita essas cenas na rua e agora diz: Deus está com vocês, sempre esteve com vocês. Mas preste atenção nessa palavrinha aqui. Quando? Existe uma teologia recente que começa a gritar pelas igrejas que crente não pode passar problema, que cristão não passa aflição, que cristão não, ele tem que prosperar, 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 prosperar. Uma teologia esquisita, uma teologia estranha, deformada, que não é a teologia de Cristo. Porque Cristo nos chama para o sofrimento, Cristo nos chama para carregar a cruz e seguir ao nosso Mestre. Cristo diz, para você ganhar a tua vida, você tem que perdê-la. Cristo diz, se você começar a acumular coisa demais, o seu coração vai estar ali. Cristo nos chama a negar-se a si mesmo. Cristo não diz, você vai ficar rico, você vai prosperar em tudo que você fizer. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa palavra quando me lembra que as águas, os rios e o fogo, elas são uma realidade na nossa vida. Aqui não está falando se você passar, mas está dizendo quando você passar. Porque você vai passar. As coisas vão acontecer. Os nossos parentes e os nossos amados vão cair na cama doente um dia. Isso é uma realidade. Nós podemos sim perder o nosso emprego. Sim, nós podemos passar problemas financeiros. Sim, nós vamos nos deparar com a morte. Nós vamos frequentar velórios. Nós vamos passar momentos tristes e difíceis. Sim, isso é uma realidade, gente. Não se engane. Essa teologia que diz que você não vai enfrentar isso é uma teologia falsa.
Mas o que a Bíblia nos mostra e nos aponta é que isso vai acontecer. Mas existe uma promessa linda por toda a Bíblia. Quando você passar pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando você passar pelos rios, eles não vão encobrir vocês. Eles não vão vencer. Você não vai se afogar. Não vai ser maior do que o meu poder na tua vida. Quando você passar pelo fogo, as provações, as tentações que virão sobre o teu coração, querendo te levar para longe de Deus, você não vai se queimar. Sabe por quê? Porque Ele é Jesus que anda conosco no meio de tudo isso. Por isso que nós temos razão para acreditar. Não tenha medo, meu irmão. Versículo 3 diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-los. Em teu lugar dou Cush e Seba, diz o Senhor, visto que é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo. Eu darei homens em teu lugar e nações em troca da sua vida. Vocês percebem o que Deus está falando aqui? Isso aqui é a preciosidade do que Deus está dizendo para nós. A teologia tenta mudar esse foco. A cultura tenta nos ludibriar com outra coisa. O mundo está tentando dizer para você: ame-se a si mesmo, valorize-se a si mesmo, numa proporção perigosíssima, tirando Deus do seu lugar e colocando você no lugar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: eu amo você, eu cuido de você, eu estou com você. Não esquece que você é precioso. Você é honrado aos meus olhos. Sabe aquela frase que Jesus ouviu quando o céu se abriu no seu batismo? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. É a frase que Deus fala ao nosso coração pelo Espírito Santo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Como levar a nossa vida do mesmo jeito diante de uma mensagem tão forte como essa, queridos? 2025 está aí. Tanta coisa pode acontecer nesse ano. Eu me lembro no começo do ano de 2024 e a gente sentado e pensando: o que será de 2024? Se você fizer uma retrospectiva na tua cabeça, tanta coisa que você nunca imaginou aconteceu nesse ano. Pensa. Uns perderam emprego, outros ganharam emprego. Uns se formaram, outros talvez foram reprovados em testes, avaliações e provas. Nós temos pessoas que perderam tudo, pessoas que investiram e perderam, pessoas que conquistaram, pessoas que tiveram direções diferentes na sua vida nesse ano de 2024. Nós tivemos amizades que foram fortificadas e fortalecidas, assim como amizades que foram desfeitas, pessoas que hoje não se falam mais, famílias dispersas, e aquelas que se perdoaram e se ajuntaram. Pessoas que nos deixaram e partiram, pessoas que nasceram e agora estão no nosso meio, nos alegrando. Quanta coisa aconteceu nesse ano de 2024. Qual é a sensação de olhar para 2025 e pensar: o que nos reserva o ano de 2025? Aí você olha, está tudo escuro, você não sabe nada. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa se apavorar, você não precisa se desesperar, você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque eu amo você. Eu amo você. Guardou isso? Mas o profeta não para por aí. Porque ele também diz: eu estou com... Ah, gente, que coisa linda. Você já se sentiu sozinho na vida? Já sentou na noite no seu quarto e falou assim: sou eu e eu mesmo? Não tem mais jeito. Eu tenho que passar por isso, não tem ninguém para me ajudar.
Quando as lágrimas escorrem, quando você pensa que vai terminar essa vida solitário, sozinho, sem ninguém, quando você se sente numa situação terrível e você acha que ninguém pode te ajudar naquilo, aquele momento de solidão esquisito, aquilo aperta o peito, dói na alma, aquela angústia toma conta da gente. Estar sozinho é horrível, porque nós não fomos criados para estar sozinhos. Nós não fomos projetados e criados, desenhados por Deus para viver a solidão. O pecado causou isso com a gente. Mas é por isso que Deus insiste tanto. Ele diz de novo, ele repete isso no versículo 5. Ele quer enfatizar, ele quer mostrar para mim e para você. Querido, não tenha medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou do teu lado, eu estou contigo. Nós estamos falando da presença real e viva do Deus Criador dos céus e da terra na nossa vida. Isso é por fé, porque Ele quer que nós confiemos nele. Um dia me perguntaram, pastor, não seria tão mais fácil se a gente pudesse enxergar as coisas? Imagina, tinha gente que ia correr. Quem vem aqui nas quintas-feiras no Apocalipse, a gente estava falando de uns anjos aí que tem olho para todo lado, asa para todo lado, chifre para todo lado. Você fala, misericórdia ver um bicho desse. E tem gente que fica assim, Senhor, eu quero ver anjo. Deus me livre. Mas tem gente que fala assim, seria mais fácil se a gente visse Jesus, né? Visse as coisas que estão acontecendo. Se você vê, isso é uma comprovação. Para que a fé se você está vendo? Para que ela assistiria se você está vendo, tocando? Se isso é uma realidade tão palpável, a fé, ela existe, dada por Deus no nosso coração, porque ela é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Isso é fé, segundo Hebreus. É por isso que quando nós andamos, nós fechamos os nossos olhos e falamos, eu não tenho por que ter medo, porque Deus está comigo. A presença de Deus é uma realidade na nossa vida. A presença de Jesus é uma realidade na nossa vida. Nossos olhos, às vezes, se tornam cegos a isso. Lucas termina o seu evangelho no capítulo 24 com uma cena impressionante. 2 homens desanimados, tristes e com medo no caminho de volta para Emaús. Eles andavam cabisbaixo, discutindo o que tinha acontecido. Jesus morreu e agora o que será da nossa vida? Aquele momento talvez foi um momento difícil, doloroso, 11 quilômetros de caminhada, e você ali pensando, remoendo, o assunto acaba, o climão chega, e de repente o assunto volta. Mas não é possível, você lembra o que ele fez aquele dia? Não é possível, ele transformou água em vinho, não é possível, ele parou a tempestade, ele fez tanta coisa. E de repente um homem chega e começa a caminhar com eles e pergunta, por que vocês estão cabisbaixo? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? E eles começam, doidou. Não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu ali? Você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? Não é possível. Não mandaram um WhatsApp para você? Você não entrou no Instagram? E Jesus falou, não. Me conta o que aconteceu. E aqueles homens começam a contar sobre aqueles momentos e aquela situação. E Jesus fala, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Eu imagino aquela cena, gente, uma voz suave, começando lá em Gênesis, partindo de todas as escrituras, contando o que Deus tinha planejado através do Messias e que foi cumprido em Cristo Jesus. Aqueles homens ouviam, o coração ardia, as coisas começaram a fazer sentido, o caminho tornou-se menos difícil, parece que um broto de esperança começou a surgir, aquele momento começou a ser menos doloroso, e aquele momento começou a ser mais fácil de ser caminhado. De repente chega naquele momento que vira para Emaús, e eles começam a virar, mas aquele homem começa a andar, e eles falam, não, vamos com a gente, está bom demais ouvir isso do Senhor, já é tarde, vamos com a gente. E eles entram, e eu imagino aquele diálogo, mas quando eles sentam numa mesa como essa, Jesus parte o pão, e a presença de Jesus faz os olhos cegos e os ouvidos surdos se abrirem.
A presença de Jesus naquela hora mostrou para eles que o caminho ficou mais fácil, porque eles não estavam vendo, mas Jesus estava lá. Naquele corredor de hospital, na sala de espera da cirurgia, nos momentos difíceis da vida, quando as notícias não chegam, quando o coração aperta, Jesus está lá, gente. Você crê nisso? Sabe por que a gente consegue continuar a viver com um sorriso no rosto? Porque Ele não deixa de estar do nosso lado. O desespero vai vir, a aflição sempre vem, mas a promessa continua. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Venha o que vier em 2025, meu irmão, mas grava isso no seu coração. Eu estou com vocês. Eu tenho um propósito para vocês. Eu tenho um porquê da vida de vocês. Ele diz assim: direi ao norte, entregue os meus filhos, ao sul não os retenham. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e quem eu formei e fiz. Deus está reunindo essa família linda. Deus está no movimento de unir todo esse povo e dizendo: eu habito no meio do meu povo, eu estou com vocês. Sabe o que significa isso aqui, meus irmãos? Significa o cumprimento dessa promessa, desse dia que Deus reúne o seu povo para juntos desfrutar dessa presença gloriosa de Cristo. Esse momento é maravilhoso na nossa vida, esse momento é um momento lindo na nossa vida. E no último domingo desse ano, eu não poderia deixar de dizer isso para essa igreja: nunca negligencie esse culto na sua vida. Porque isso é o cumprimento da promessa do Senhor, reunindo os seus filhos e as suas filhas, para que desfrutarmos de forma especial da presença de Cristo. Quando sentamos nessa mesa, quando nos reunimos para orar, quando abraçamos uns aos outros, quando ouvimos o que está passando no coração um dos outros, quando nós nos apoiamos, nos ajudamos, nos sustentamos, Deus manifesta a glória e a presença dEle na igreja. Temos um propósito lindo. Somos chamados pelo nome do Senhor, criados para a glória de Cristo, formados e feitos pelo Deus Criador. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você passa. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. É engraçado, é curioso essa imagem aqui. Porque Deus está mostrando quem Ele é. Deus está mostrando quem o povo é para Ele, mas o povo continua cego e surdo. Mas o povo ainda não entende. A partir do versículo 8 começa então um cenário curioso. A partir, da verdade, do capítulo 41 começa um cenário curioso em Isaías. É como se um grande tribunal fosse formado nos céus e todas as nações são chamadas para se reunir diante do juiz. Santo, santo, santo. E agora Deus, diante desse grande tribunal no mundo inteiro, essa é a imagem, a metáfora que está sendo construída aqui. Deus fala: reúna as nações, reúnam todo mundo, reúna esse povo que não vê, esse povo que não escuta. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Quem dentre eles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Deus está perguntando para o mundo. Que façam entrar as suas testemunhas para provarem que estamos certos, para que os outros ouçam e digam: isso é verdade. Preste atenção nisso. Vocês são as minhas testemunhas. Deus reúne as nações do mundo, incrédulos, cegos, surdos, que não acreditam nele, que não acreditam na sua graça, na sua misericórdia, na sua provisão, no seu cuidado. E diante das nações, Ele nos chama. Ele nos chama porque a nossa vida é a testemunha viva de quem o Senhor é. Deus nos perdoa, não perdoa, queridos? Deus não tem graça para nós? Deus nos ajuda e faz milagres o tempo todo conosco.
E toda vez que Ele está fazendo isso, Ele usa você como testemunha para que o mundo saiba quem Ele é. Você é testemunha de Deus em tudo o que você vive. O meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creia em mim e entenda que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum eu revelei, eu salvei, eu anunciei. Quem fez? Deus. Quem testemunha o que Deus fez? Você. Você é chamado com um propósito na tua vida. Glorificar a Deus em tudo que você faz. Mostrar a Deus com as suas palavras, com as suas decisões, com as suas atitudes, para que o mundo entenda que existe um Deus Salvador. Por isso você não precisa ter medo, porque Ele está com você. Não tenha medo. Eu estou com. E como que a gente termina isso? É Deus olhando para a gente e nesse domingo dizendo: viva o novo de Deus na sua vida. Olha como que esse texto faz. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, riachos no ermo. Vejam, eu estou fazendo algo novo, está acontecendo na tua vida. Então pare de viver no passado, se lamentando, murmurando, reclamando, preso a algumas coisas que você não deveria estar preso. E viva o novo do que Deus está fazendo no seu reino e na tua vida. Viva o novo de Deus na sua redenção. Viva o novo de Deus no seu amor. Viva o novo de Deus que está na sua vida, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não tenha medo. Eu estou com você. Olhe e veja. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou fazendo tudo novo. Então esquece aquilo que te prende, esquece aquilo que te aprisiona. Israel estava na Babilônia, Israel estava preso no cativeiro. Deus olha para aquele povo e diz: tira os olhos do cativeiro, começa a olhar para onde eu estou te direcionando, cria essa esperança, deixa esse negócio entrar no seu coração, tira esse medo e começa a entender que eu estou fazendo algo que você nunca viu. Confie em mim, confie em mim. Para vencer o medo, nós precisamos confiar no Senhor. Para vencer o medo, nós precisamos parar de olhar para trás e começar a enxergar o que Deus tem para a nossa vida no futuro. Para vencer o medo, você precisa entender que em Jesus Cristo, Ele te comprou e te salvou. Ele fez, não você. Ah, pastor, mas e se aquela pessoa foi ruim a vida inteira e ela vai ser salva? Sim, ladrão da cruz foi assim, não foi? Lembra dessa historinha? No último segundo, no último momento, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas isso nos isenta da responsabilidade? Não, nunca. Aquele que foi salvo para o Senhor quer uma novidade de vida, quer algo novo, quer deixar as coisas do velho homem e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Mas para de ficar preso no passado e comece a entender o que Deus está fazendo na tua vida. Comece a perceber as coisas que Deus está fazendo ao teu lado. Começa a projetar o teu coração para a esperança que nós temos de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Que essa vida é limitada demais para você se prender a ela. Dedique-se o máximo que você puder em 2025. Estude com afinco. Estude com força. Seja o melhor na sua sala de aula. Seja o melhor naquela faculdade. Seja o melhor na pós-graduação. Faça os melhores doutorados. Seja o melhor naquilo que você faz. Trabalhe com muito suor. Trabalhe se dedicando para ser o melhor onde Deus te colocou. Na sua empresa, no seu escritório, naquele ambiente que Deus te colocou. Faça o melhor que você possa para as pessoas. Dedique-se incansavelmente a amar o próximo. Sim, mas não confie em você. Feche os seus olhos e entenda que Deus tem um novo para você.
Deus tem algo novo em 2025. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus tem a presença dEle junto contigo todos os dias. Ele diz: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Ermo é aquele lugar sem ninguém, desabitado. Vai surgir água, vai surgir planta, vai surgir vida onde não existe, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para os holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências do incenso. Mesmo assim, nós continuamos esquecendo de Deus e colocando nosso coração em nós mesmos. Deus disse: eu estou levantando o meu servo, a quem eu formei, escolhi, chamei pelo nome. Israel foi chamado como servo do Senhor, mas Israel não foi o servo do Senhor. Por isso, um dia, Deus veio aqui e o verdadeiro servo do Senhor habitou entre nós, sem pecado, mas em graça e verdade. E a Bíblia diz que vimos a tua glória como unigênito do Pai brilhando aqui. Ele sim não pecou. Ele sim era justo e trouxe justiça às nações. Ele fez o que nós não fazemos. Ele fez o que Israel não fez. Ele foi santo e trouxe o reino de Deus. Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Ele, o servo do Senhor, se entregou para mostrar para mim e para você o que significa essa frase de Deus: eu amo você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala de uma forma tão bonita dessa misericórdia no seu fim, dizendo assim: sou eu mesmo, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Por causa do servo do Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver o novo de Deus. Nós podemos viver o melhor de Deus. Esqueça que se foi. Não vivam no passado. Vejam a igreja. Eu farei uma coisa nova. Não tenha medo. Eu estou com você. Viva o novo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar e preparar o teu coração para sentar conosco nessa mesa. Preparar o teu coração para experimentar isso que Deus tem para você. E se Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, receba isso com o coração aberto e pense na tua vida. O que você está enfrentando, o que você está passando, o que você está vivendo. Onde isso se encaixa no propósito do Senhor.